não perca o foco, não perca a direção do Espírito. Você está dentro e diante de um culto ao Senhor nosso Deus. Amém? Todos me ouvem? Amém. Em primeiro lugar, eu queria que... isso é um bom sinal, né? Chuva, a terra e nós precisamos. Glória a Deus por isso. Podem sentar, por gentileza. Em primeiro lugar, eu queria fazer algo que eu deveria ter feito ontem e eu esqueci pelos muitos afazeres. Apóstolo e apóstolo, vocês podem colocar de pé, por gentileza? Ontem para nós foi um dia importante. Nós acreditamos que Deus trabalha em células. Nós acreditamos que Deus trabalha dentro do mover celular. Ontem para nós, dia 12 de dezembro, é um dia simbólico que nós honramos as pessoas que dedicaram a sua vida a trabalhar as outras gerações a partir dele. Então eu quero pessoalmente agradecer. Eu vi o senhor ontem, mas pelo tanto de correria eu acabei esquecendo da data. Mas eu quero dedicar honra, louvor no sentido familiar. Eu e minha família somos muito gratos pelos esforços que o senhor e a senhora têm desempenhado nesse ministério. Nós somos um ministério que internacionalmente visamos a profecia de Deus na terra. E o Senhor disse sim a esse chamado e todos nós literalmente somos muito gratos. Eu e minha casa somos muito gratos pelo chamado e pelo propósito do Senhor e da senhora. Muito obrigado mesmo. Feliz dia do discipulador a vocês. E como o propósito de estarmos aqui é a minha casa, e por eu ter casa, eu tenho família, eu gostaria que meu pai e minha mãe se colocassem de pé, por gentileza. Eu vim dali, pessoal. Essa é a matriz da minha família. Eu saí dessa matriz. E nós vamos ministrar e aprender um pouco da palavra de Deus a respeito desse conceito. Obrigado, obrigado e obrigado. Não existe palavra no meu vocabulário para agradecer. Muito obrigado. Toma aí seu assento. Curve sua cabeça, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos pelo ambiente familiar que o Senhor nos introduz. A tua palavra, Senhor Deus, automaticamente nos diz que o Senhor é Pai. E como Pai, o Senhor é Pai de multidões, Pai de filhos. E como filho, nós sentimos agraciados pela Tua presença. Toma a luz da Tua palavra, Senhor Deus, e que ela atinja o local adequado de cada um dos seus filhos que aqui estão. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Nós vamos discutir a respeito de algumas linhas de raciocínios familiares. E depois nós vamos focar em você e eu, ok? Lucas, capítulo 1, a partir do verso 10, vamos colocar assim, perdão, do verso 8. Lucas 1, a partir do verso 8. Quem achou que diga amém? Diz assim: exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, conforme o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para ofertar o incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, em pé, à direita do altar de incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se, e o temor, apoderou-se dele. O anjo, porém, lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará à luz um filho, e tu porás o nome dele de João, Yohanan. Terás satisfação e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberás vinho, nem bebida forte se chegará
a ele, mas será cheio do Espírito Santo, já desde o seu nascimento. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, e o Senhor, o seu Deus, irá diante dele no Espírito e o poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, para deixar ao Senhor um povo preparado. Zacarias recebeu do anjo uma incumbência de que ele estava predisposto, ou não, porque ele tanto orava, e o anjo diz, eu ouvi. Na verdade, o pai ouviu a sua oração. E Zacarias, segundo o contexto, ele era um homem já de idade, e sua esposa também. Eu quero que você vá comigo no versículo 19, e diz assim, versículo 18. Perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isso? Eu sou velho, e a minha mulher é avançada de idade. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que fico diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres notícias. E agora ficarás mudo, não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porque não crestes nas minhas palavras, que ao seu tempo se cumprirá. Tudo bem até aqui? Agora vá comigo no versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel, o mesmo, né? Enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem prometida em casamento a um homem cujo nome era José, descendente de Davi, no nome da virgem, e o nome da virgem era Maria. Aproximou-se dele o anjo e disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, se perturbou muito com essas palavras, e pensava, que saudação estranha é essa? Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, achastes graças diante de Deus. Engravidarás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não tenho relação com nenhum homem, ou com homem algum na sua versão? Respondeu-lhe o anjo, ficarás muda. Não, eu vou explicar, Maria, calma. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Qual a diferença aqui, pessoal? Feche sua Bíblia. Um homem chamado Zacarias, sacerdote de muitos anos, ele é convocado, na verdade, na cultura judaica, existe um sorteio, porque o número de sacerdotes era muito grande, e havia um sorteio para os ofícios, existia um calendário para ser realizado os sacrifícios, as ofertas, não era todo dia que você podia chegar lá e ofertar, havia um calendário e havia uma seleção, uma pré-seleção dos sacerdotes como um sorteio, e Zacarias foi sorteado nesse ponto. Pergunto para ti, nós como sacerdotes, temos a oportunidade de ficarmos santos ou consagrados mediante a um sorteio? E se Zacarias fosse sorteado nesse momento, eu falei, rapaz, dá para passar a vez, porque eu não estou legal essa semana. Deus já começou, ok? Então, Zacarias pegando a sua senha, bom, hoje eu e mais o restante do pessoal vamos fazer o time que vai fazer o sacrifício no templo dessa vez. Tudo bem até aqui? Ele chega lá, ele vai para o altar de incenso. Como era classificado isso, Marco? O único sacerdote que deveria ou poderia fazer um trabalho diferente era o sumo sacerdote. Os outros sacerdotes poderiam circular os trabalhos como incenso, pão asmo,
as ofertas de sacrifício, você teria que sacrificar o animal. Esses tipos de trabalho, esses sacerdotes poderiam fazer um rodízio para poder executar. Então Zacarias vai até o altar de incenso. À minha direita aqui, ele percebe a presença de um anjo. Ele percebe a presença de um anjo. Ele fala com um anjo. Um homem de idade, um homem que tinha para nós maturidade, um homem que não tinha dificuldade de compreender o que era espiritual, partindo do princípio daquilo que ele estava fazendo. Ele não estava fazendo artesanalmente uma mesa, ele estava indo fazer um tipo de trabalho que é único e exclusivamente espiritual. Então ver um anjo não era tanta novidade, sim ou não? E quando ele vê, ele se assombra. Eu tiro por mim, eu nunca vi o Gabriel, mas eu tiro por mim que não é um anjo simples, ok? Mas ele não soube discernir que anjo estava falando com ele. E o que esse anjo disse? O Pai, escutou a sua oração. E eu percebi que você não tem filho. E a sua esposa, ela também já é avançada. Isso não é novidade nem para mim, nem para você e nem para sua esposa. Então você vai ter um filho. O que nós esperávamos desse sacerdote? Isso. Deus é Pai. Glórias ao teu nome. Obrigado por ter ouvido a minha oração. Há quanto tempo eu estou esperando por isso? Há quanto tempo eu venho aqui sacrificar em prol de outras pessoas? Quantas ofertas será que ele não foi lá sacrificar para mães que gostariam de ter filhos? Ele não faz isso. Ele simplesmente vira para o anjo e fala assim: como, rapaz? Que jeito? Olha minha esposa. Eu venho aqui tanto tempo. Eu venho aqui, eu faço, eu venho aqui, eu oro, eu venho aqui, eu canto, eu venho aqui, eu prego, eu venho aqui, eu toco há tanto tempo. Eu já estou acostumado com isso daqui. Os outros falam do anjo, da presença, da unção e etc, etc. Mas eu acho que já deu, não é assim. Aí o anjo fala uma coisa muito interessante. Eu sou o Gabriel. Eu assisto o que o Pai faz diariamente. E se o Pai disse que você vai fazer, que você vai ter, que você colocou, que você vai fazer, vai fazer. Você agora vai ficar mudo. Você não fala. Porque quem promete é responsável por cumprir. Não quem ouve. Você entendeu? Não é quem ouve, é quem promete. Se eu prometi fazer, eu sou responsável por fazer, custe o que custar. Por que não foi um serafim, ou um outro querubim, ou um outro anjo de, não sei se eu posso dizer assim, de uma patente menor, alguma coisa do tipo? Porque quem viria era uma pessoa que iria dizer para mim e para você: te arrepende, te arrepende, te arrepende, porque o que os meus pais fizeram denuncia para mim que o reino do céu está próximo. Te arrepende, te arrepende. Entenda uma coisa: esse João que nasceu, ele não é o Batista. Ele não é João, sobrenome Batista. Ele é João, filho de Zacarias, que entendeu que se de alguma maneira eu mostrar para as pessoas que é necessário que você morra dentro do seu perfil de vida e ressuscite com um novo entendimento da palavra, basta. O que vier após mim vos batizará com fogo, e para mim é o suficiente. Ele não precisou de 1 centavo dos pais. Zacarias era um homem rico. Ele era um homem rico. E João não precisou de 1 centavo, pelo contrário, ele abre mão de tudo isso. Por quê? Porque a presença que o pai dele não conseguiu compreender dentro do santuário, ele entendeu no deserto.
O pai de João Batista não entendeu a presença que havia dentro do templo. Ele se acostumou com aquilo. Ele via que era cíclico, todos os dias era assim, porque dentro de mim há uma deficiência que nem isso aqui está conseguindo denunciar. João não teve filhos, mas ele entendeu no deserto que a presença de Deus era suficiente para fazer e cumprir tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que é necessário. Ele não precisou de muita coisa, e nem você. Por outro lado, Maria ouve essa história, e eu não sei como se pronuncia isso, mas existe um documento do 2º século, eu escrevi aqui com a minha letra, chamada Protus Evangeliae, que dizia que Maria tinha aproximadamente entre 13 e 15 anos. Na verdade, na cultura judaica, a mulher, a partir do momento que ela menstrua, ela está apta a casar. E o que o José fez? Ele vai até a família, fala, eu me interessei nessa menina, e eu gostaria de casar com ela. Ali haveria uma conversa, um contrato, um acordo entre as famílias. Então o pai de José, com José, e os pais de Maria, falavam, tudo bem, então nós vamos estipular aqui, no período de 1 ano, você tem que provar para a família que, primeiro, você pode sustentar a minha filha. Segundo, você tem condição de trazer suprimento e se manter na casa. E terceiro, comprovar o nível sacerdotal que você executa. Tem que ser no mínimo daquilo que eu faço. Por isso, o período de 1 ano. E paralelo a isso, existe um dote, existe um valor que José teria que pagar. Até então, ele chega, termina essa reunião, fala, beleza, acordado, ele vai lá, assina o documento e a vida segue. Desse ponto em diante, Maria, ela é desposada de José. Ok? O que acontece no meio do caminho? O Gabriel aparece. E o Gabriel diz assim, oi, tudo bom? E ela diz assim, que cumprimento esquisito. Engraçado que a Bíblia não cita que apareceu um anjo e ela teve dúvidas de se era anjo, se não era e tal. Não. Presença. Basta. Presença basta. É uma menina de 13 anos que, segundo a cultura, ela estava pronta, porque a história de Israel nos ensina que toda e qualquer virgem de origem judaica, Askenazi, é apta a trazer o Messias à terra. Então ela tinha o dever, a honra de se conter e de se manter santa. Então quando o anjo apareceu, ela não teve dúvida. Ela só achou estranho o nível do cumprimento. E Gabriel diz, Maria, você fará assim, 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 assim. A Maria pergunta, viu, mas eu nunca deitei com nenhum homem. Eu sei como é que é isso aí, entendeu? Mas eu nunca deitei. Isso não é dúvida. Isso é respeito, isso é temor. Por quê? Ela estava casada, comprometida. Como se dará isso? Ela explicou a situação toda e falou, tudo bem, que assim seja. O assim seja de Maria aqui foi a mesma coisa que ela assinasse um atestado de óbito. Eu conversando com a minha esposa, a gente tem uma visão muito poética do nascimento de Jesus. E na verdade, Maria passou por um período muito crítico, muito difícil. Porque quando José soube, ele para pensar, a Bíblia diz que ele, escondido em algumas vertentes, em algumas versões, ele saía escondido atrás do sacerdote ou dos chefes da sinagoga, à procura de um outro documento que cancelasse o casamento. Chama-se Get. E ele não encontra. Por que ele não fez fumaça disso tudo? Por que ele não se rebelou? Porque a única pessoa que poderia incriminar a mulher de adultério era o marido. Por mais que eu fosse qualquer outro e visse, falasse, etc., todos nós aqui iríamos atrás do marido.
Porque se ele falar isso, porque teria que levar ela até a margem da cidade e fazer todo um ritual, cada um com uma pedrinha na mão e fala assim: vamos lá, fala aí o que aconteceu. Não, então, aconteceu assim, 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 todo mundo já levantou a mão. Se o marido falar assim: é verdade, foi mesmo, pedra nela. Pedra nela. E José não fez isso. Por quê? Logo mais para frente, aparece um anjo. E a Bíblia não diz que é Gabriel. Para o José. Em sonho. Homens, prestem atenção nos sonhos que vocês têm. Muitas vezes Deus não vai dar nomes, mas Ele vai explicar muita coisa. Ou já tem explicado e você não tem entendido. E o que José fez? Ele falou: eu vou atrás. Queridos, qualquer marido vítima de um adultério não dorme em paz, até o anjo falar no sonho. Quando o anjo disse para ele assim: ei, não, não é nada disso do que você está pensando. O que está acontecendo é A, B, C, D, E, F, G. Explicou o sonho, ok? Ele volta para Maria e fala assim: mulher, pega suas coisas e vamos sair daqui. Porque os boatos começaram a acontecer. Paralelo a isso, estava acontecendo, Herodes proclamou um censo. E ele, conforme a lei judaica, o censo obrigava os cidadãos a irem às suas cidades de origem. E ele vai para Belém. E Belém, ou Betlehem, é cidade do pão, ou casa do pão. Belém é a cidade mais pobre que havia daquela época. Era o território de pastores. Por quê? Os campos eram grandes, a agricultura era muito pouca, porque tinha muita ovelha. E ovelhas selecionadas. Na nossa terra, Jundiaí, tem muita uva. Então tem terras que geram uvas especiais, uvas maiores, mais saborosas. Uvas menores, de maior comércio, era a mesma coisa com relação às ovelhas. Por quê? Era ali que as pessoas iam lá e pagavam por ovelhas selecionadas para irem ofertarem no sacrifício. Você entendeu o que eu disse, não? Era em Belém que eram selecionadas as ofertas mais puras, santas, que significativamente agradariam a Deus. Jesus geograficamente não poderia nascer em outro lugar do planeta. Entendem isso? Entenderam isso? Então não tem poesia, tem profecia. É profecia. Deixa eu te explicar como era uma casa da época. Não era de forma geral, mas a grande maioria das casas tinham 2 andares, porque os animais não poderiam conviver com as pessoas. Então os animais ficavam no andar de baixo e as pessoas no andar de cima. Lá no versículo, em Lucas mesmo, a partir do Lucas 10, 34, fala do bom samaritano, e a questão aqui não é, eu quero só separar as palavras para vocês entenderem do que eu estou falando. A Bíblia diz que quando José pega Maria e sai até Belém, porque Maria estava grávida e aquele furdúncio todo estava perto de nascer, e eles batiam de porta em porta. Esse porta em porta, pessoal, não são hotéis, ou hospedarias, nesse sentido que nós entendemos como hotéis, ok? Essa palavra hospedaria, que está aí no versículo... Eu não anotei, mas eu anotei outra coisa aqui. Bom, mas enfim, essa palavra hospedaria, porque ele... Isso, mas aí fala do bom samaritano, certo? Essa palavra hospedaria do bom samaritano, ela em grego é pandokion. Essa do bom samaritano é hospedagem, hotel, pousada. A hospedaria que Maria não encontrou se chama cataluma, que é quarto de hóspede. Queridos, não faz sentido você ir
obrigatoriamente em um censo para a cidade de origem e não ir para a casa dos seus parentes. Ele deveria, era uma obrigação dos moradores da casa receber os seus parentes. Exemplo, se há um censo na cidade no Brasil, né, digamos assim, ok? Eu tenho que ir para a casa onde eu nasci, da origem de onde eu nasci, ok? E do nascimento de José, no caso, Ruth, Jessé, José, todos eles vêm de Belém. Eles passaram por Belém. A origem residencial, ou como que fala, de nascimento, era em Belém. Então eu teria que ir para minha casa, para a casa da minha família. Se hoje tivesse um censo no Brasil, eu teria que ir para Ubatuba. Se meu pai, é porque a família do meu pai, na onde eu nasci, não tem mais residência. Mas eu teria que ir para Ubatuba, porque a minha descendência é de lá. Eu teria que ir lá e registrar. Marco Aurélio, filho de Celino, de Rosa, assim, assim, assado, de geração tal e tal e tal. Então não faz sentido ele ir para um motel. E quando ela chega lá, ela chega na casa de um parente e a história também chega junto. E os parentes de quem? De José. E eles conversam da seguinte maneira: bom, tá vindo José aí. E ele tá com uma menina que tem uma gestação aí meio difícil de entender. E tá bom, a gente tem que hospedá-los. E o que essa família faz? Coloca eles num quartinho de hóspede, certo? Onde Jesus nasceu? Colocou Jesus e sua família, aliás, José e Maria na parte de... Tem como ser mais baixo, gente? Você, geograficamente, você já tem que nascer na cidade mais pobre do lugar. A única questão e o único pré-requisito que você entende exaltação é se você entender humilhação. Por isso ele fala para mim e para você: se você conseguir suportar o que é humilhação, você vai entender através de mim, Espírito Santo, o que é exaltação. Maria tinha tudo para ser rejeitada. Tudo para ser rejeitada. E ela sofria de todas as facetas da rejeição. A palavra manjedoura vem de mangiare, porque a literatura foi corrigida por Roma. E mangiare nada mais é, ou manjedoura nada mais é que um cestinho cavado de pedra, que servia tanto para colocar água para os animais, ou alimento. Só que se você colocar um monte de palhazinha ali, vira um bercinho, ok? Pequenininho. Mulheres nas dores de parto ou acima de 4 dedos de dilatação, pressão 16/15, o parto é agora. Já diz a minha esposa com a Zaf. Marco está nascendo. Está tudo tranquilo, Vanesca, está tudo bem. Fica em paz. Não, está nascendo, olha a cabeça do menino. É verdade, o Azaf não nasceu na manjedoura, nasceu na banheira. É um pouco maiorzinho. Entendeu? Mas nasce. E eu pergunto para você, qual era a preocupação de José? Naquele momento. Qual era a preocupação de Maria? Naquele momento. José, vai nascer. Eu estou vendo, Maria. Eu vou arrumar um jeito de nascer. Vamos montar aqui. Muito bem. Maria, respira fundo. Vai nascer. O problema aqui, Maria, é que assim, eu e você sabemos o que vai nascer. Você entendeu? Não importa mais a geografia. Não importa mais os custos. Eu e você sabemos o que vai nascer. Então nós dois temos que ter a responsabilidade de fazer nascer. Agora pasmem. 8, 9 meses de gestação, tudo bem? Quando na Bíblia você viu que José tocou em Maria? Pelo contrário, a Bíblia é bem clara. José não tocou em Maria até o momento. É o mudo, né, pessoal? É o mudo.
de Zacarias. A Bíblia, ou a ginecologia obstetrícia, ou a medicina, não proíbe você ter relação durante a gestação. Pelo contrário, existe até níveis de benefício, desde que não haja nenhum grau de problema de saúde ou anatômico, normal, até um determinado tempo. Mas para ele e para ela, o casamento começou quando Jesus nasceu. Eu vou contar um outro paralelo. Meu casamento nasceu quando um dia eu disse para a Vanesca que nós iríamos orar. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu achava aquilo certo, aquilo era correto. Ela virou para mim com todos os Espíritos Santos que ela possuía e falou assim: nós vamos orar 30 dias e vamos ver qual é a vontade de Deus. Eu falei: a minha vontade é casar com você. Vamos ver se Deus concorda. No segundo dia nós fomos à igreja orar, o apóstolo foi lá, a gente orou, amém. Concorda comigo que oração é um tipo de voto? Nós declaramos, alguém toma nota disso, tudo bem? Oramos. Tempo passou, no meio de um evento regional, veio um povo de Manaus para minha casa, e foi uma coisa muito bacana. Ele falou: Marco, onde tem a melhor sorveteria de Jundiaí? Falei: melhor não sei, mas tem uma grande lá perto, ali perto do batalhão, ali do quartel. Vamos lá. Fomos todos nós, sentamos eu e a Vanesca nesse restaurante, nessa sorveteria, e nós decidimos então assumir o compromisso, porque até aquele período era corte, ok? Não era o compromisso, corte, ok? E eu virei para ela e falei assim: Deus já falou com você? Deus já falou comigo. Quer dizer, antes de orar, Deus já tinha falado. Eu só queria falar. Então vamos conversar com a minha mãe. Falei: agora. Nós vamos conversar com a mãe agora. E eu cheguei, minha sogra é de Manaus. E eu cheguei lá, na casa dela, do nada. Apareci lá, ela apareceu. Eu falei assim: mim, homem branco, que vim voando em grande pássaro e tal. Porque ela, descendente de índio. Brincando, ela falou assim: deixa eu te contar uma coisa, Marco. A Vanesca é... 2 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu lembro da panela de molho. A Vanesca deixa a panela de molho. Se você não gosta, acostume-se com isso. Porque eu já entreguei para Jesus. Eu falei: tá bom, tudo bem. Pasmem, a Vanesca deixa a panela de molho. Até hoje. E ali nós começamos o compromisso. Ali nós fizemos o curso de noivos, aprendemos bastante, conversamos bastante. Não houve entre nós nenhum tipo de contato físico. É engraçado porque eu entrava na igreja, era um vucu-vucu de gente, festas bíblicas, aquele negócio. Ela trabalhava no Ministério de Dança também. Era um negócio literalmente agitado. Eu poderia abraçar qualquer uma dessas mulheres. Paz, Senhor, Marco. Eu respeitava, eu entendia, mas houve uma transformação, um trabalho muito grande em nós. Ok? E quando nós decidimos fazer todo o trabalho de casamento e coisas do tipo, a gente falou: bom, então nós vamos começar a orar nesse sentido, nós vamos levantar fundos, recursos, etc., vamos projetar nosso casamento. E quando literalmente começou o meu casamento, quando eu disse para ela: eu me consagro a ti em amor, eu me consagro a ti em santidade, eu me consagro a ti em fidelidade, eu me consagro a ti em paciência, em longanimidade. Foi o que eu prometi. E ela também. Nós estudamos para fazer isso. Os nossos votos. Meus pais fizeram votos no dia do casamento. Talvez o nível de estudo deles foi diferente do meu, mas eles fizeram votos. E eles foram muito testados. Meu pai foi muito testado no que prometeu. Eu conheço a história dos meus pais muito bem. E eu fui muito testado no que eu prometi. Muito. Quando eu disse: eu me consagro a ti em longanimidade, até hoje, eu sou muito testado nisso.
muito testado. Em amor, em fidelidade, em santidade, nós somos muito tentados. Muito testados. Ambos, na verdade. Porque a partir do momento que Jesus Cristo nasceu, José e Maria olhou e falou assim: nós temos uma família. E não parou ali, porque ele tinha outros filhos, ok? Mas tem um detalhe: esse menino primogênito, ele faz parte de uma família, após ter nascido 1, 2, 3, 4, ok? Jesus não foi tratado especial, porque o anjo falou. Não. Ele foi tratado de maneira familiar. A Bíblia não dá muito detalhe de José. Eu acredito que José cuidou de Jesus até uma determinada idade, porque depois na crucificação José não aparece mais, só aparece Maria, a mãe. Então, digamos, na minha interpretação, ok? Se errado não sei, mas eu acredito que José já não estava mais presente, ou talvez vivo, ok? Nesse período. Mas Jesus teve uma referência de sacerdócio. É esquisito falar assim, não é? Mas para ir para a sinagoga, ao Shabat, ao estudo da palavra, a ir às ofertas. José fez ofertas? Fez. Jesus viu ofertas no templo? Sim, muitas. A ponto dele catar o chicote e falar assim: gente, espera aí, eu não concordo com o que está acontecendo aqui. Aí eu pergunto para você, quem ensinou a ele? Quem foi a pessoa que falou: meu filho, dá a mão aqui para mim? Igual meu filho, 4 anos de idade, 5 anos de idade, pega na mão, vamos para a igreja. De novo, pai, para o culto. De novo, filho, vamos para a igreja. Senta aqui, filho. Eu quero jogar, pai. Tudo bem, senta aqui. O joguinho a gente vai tentando tirar, a gente vai tentando substituir, mas vamos para a igreja, vamos orar. Eu fui acender a vela de Shabat em casa, anteontem, se não me engano, e ele estava no joguinho, ele nem olhava para a minha cara, ele falou assim: filho, vamos acender, vamos, pai. Vamos orar. Tá tudo bem, pai, relaxa. Vamos orar para Deus ajudar a gente, filho. É festa de milagre, filho. Eu sei, pai. Mas vai dar tudo certo, pai. Eu com 4 anos eu não tinha tamanha fé. 5 anos eu não tinha fé desse tipo. O que eu quero que você entenda é que José mostrou para Jesus o que ele veria comprovar fisicamente. No núcleo familiar é o lugar mais hostil do evangelho que existe. Você não vai ser testado na sua maneira de interpretar o evangelho no seu trabalho. Porque, dado um curto espaço de tempo, se você não conseguir mostrar para mim que você é cristão, você levanta, vai para casa. Amanhã você inventa outra mentira. Como que eu invento outra mentira para minha esposa? Como que eu invento outra mentira para os meus filhos? Como que eu invento, ou como eu fujo da minha esposa? Como que eu passo uma vida fugindo dos meus filhos? Quando Jesus disse que... Abra a Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Essa é a coisa mais impactante que deveria ser, eu não sou a favor disso mais, mas deveria ser marcado a ferro e fogo. Colossenses capítulo 2. Versículo 9. Diz assim: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vou ler para você entender. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E recebeste essa plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também foste circuncidado, não com a circuncisão que não foi feita por mãos humanas, mas com a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultado com ele no batismo, nele também ressurgiste pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos.
nele, nesse menino, que José entendeu que havia uma promessa sobre ele, habitava todo o poder divino. E José não cuidou de Jesus de forma diferente dos seus filhos. Por quê? Porque Deus sabe que um dia eu vou ser pai. Deus sabe que muitos de vocês, homens que hoje não têm filhos, vão ser pais. E você não pode fazer acepção de pessoas dos seus filhos. O seu maior desafio, pai e mãe, é ouvir o Espírito Santo dizer qual é a missão que ele tem para o filho A, qual é a missão que ele tem para o filho B, qual é a missão que ele tem para o filho C. Agora eu te pergunto, como que você vai dar direção se você, como Zacarias, acostumou com o sacrifício do templo? Quantas vezes você ouviu na Bíblia Gabriel aparecer e anunciar as coisas que ele assiste diante do trono? Quantas vezes você ouviu de púlpito a palavra dizer para você: se posicione, se posicione, se posicione. Na minha opinião, eu estava discutindo com a Vanessa ontem, festa de Hanukkah para mim é uma festa dedicada ao posicionamento. Foi uma família, Matatias se posicionou com a sua família, dizendo que eu não vou admitir que eles venham aqui e destruam o que eu acredito. Eu não vou permitir que nada de fora venha aqui e destrua o que eu acredito. Ao passo de que, ao mesmo tempo que eles combatiam lá fora, porque houve uma batalha, fisicamente falando, o outro lado dizia para eles assim: ei, o óleo não, a chama não apaga. Viu? Era para um dia. A gente só tem azeite por um curto espaço de tempo. Matatias, o óleo não apaga. O fogo não apaga. A chama não apaga. O que Matatias estava dizendo é que eu acredito no posicionamento do ofício que nós fazemos. Eu me posiciono para que tudo que eu faça aqui, por mais que não seja para a minha geração, ou por mais que não seja para o meu entendimento, é correto de se fazer, e Deus vai nos mostrar de alguma maneira que o que nós fazemos à luz da sua palavra, Ele se responsabiliza, porque quem falou foi Ele. Ele. E é só por Ele. Você não tem a obrigação, como o ouvinte, de trabalhar em favor disso. Porque Deus é quem prometeu. A Vanessa não tem obrigação de se posicionar ou trabalhar para que eu seja fiel. Porque fui eu que prometi ser fiel. A Vanessa não tem obrigação de se posicionar e de gritar e de fazer curso para que eu seja santo. Porque fui eu que disse para ela que eu me consagro a você em santidade. E todas as vezes que eu falhei na minha palavra, ela foi afetada. Você já foi afetado alguma vez por Deus? Eu chamo esse afetar de tratamento, porque se Deus prometeu te tratar, suporte, Ele vai te tratar. Ele vai te tratar. Ele não vai desistir de você enquanto você não compreender ou não tiver pequena noção do que Deus quer fazer através da sua vida. Uma das coisas que eu não admito quando eu faço algum gabinete com alguma pessoa, que a pessoa levante da minha presença dizendo ou aparentando ter dúvida. A partir do momento que a pessoa sai da minha presença e fala: Marco, eu entendi o que você disse, eu não volto mais naquele assunto. E é por sua conta e risco. Eu discuto com você o assunto até o máximo possível. Eu procuro o máximo de variações, de maneiras de explicar o que eu preciso te falar. Até o momento que você disse: eu entendi. Quantas vezes eu e você levantamos a mão para o céu dizendo: Deus,
Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Quantas vezes? E quantas vezes você não entendeu isso? Quantas vezes você veio na frente de um altar, de uma palavra, ou no meio da motivação, ou da emoção, daquilo que te toca na sua falha, porque você falhou na sua promessa, e disse, eu entendi o seu tratamento. Quantas vezes é necessário? Para Maria, uma vez só. Só uma. Para o José, que não carregou uma criança no ventre, foi só um sonho. Bastou para ele um sonho. O tratamento veio depois. Para Zacarias, foi necessário quase uma vida inteira. Sacrificando, ofertando, acendendo incenso, arrastando boi para dentro de altares, sofrendo porque é pesado. Dias fazendo, oferecendo sacrifício. A escala não era de um dia só, às vezes era uma semana, dependendo do número de oferta que o cidadão chegava. Tinha nego que chegava com 35 boi para sacrificar. Você não sacrifica 35 boi em um dia. Não dá para você sacrificar a sua vida fazendo as coisas sangrarem sem entender o propósito do que você está fazendo. Não podemos mais viver assim. Não podemos mais olhar para a Bíblia dizendo para nós o modo receituário de que nós possamos fazer uma família dar certo, o trabalho dar certo, a prosperidade no banco, a conta bancária, e etc, 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 sem entender o porquê se faz. Eu perguntei da Vanesca, se Jesus me abençoasse e eu ganhasse na Mega Sena, o que nós faríamos? Ela virou para como uma boa administradora e também uma mulher temente a Deus, ela falou, nós separaríamos o dízimo. A gente já pecou num canto, não podemos pecar no outro. Eu falei, Deus, às vezes dá vontade de assumir esse pecado. Mas qual é o tratamento da falta do dinheiro? A dependência. Queridos, eu dependi por um bom tempo da promessa feita da minha esposa para comigo. Eu me consagro a ti em amor. Porque dado o tratamento na minha vida e das coisas que nós passamos, o mínimo que ela poderia ter feito por mim, eu abro mão de ti. Mas como eu me consagro a ti em amor, eu sou responsável por aquilo que eu falei. E eu vou me posicionar. E eu lembro do dia, da hora e do momento que ela disse para mim, Marco, eu peço para que o Espírito Santo me ensine a te amar. Você precisa chamar o Espírito Santo para te ensinar a amar. Você precisa chamar o Espírito Santo para te ensinar a amar. Você acha que sabe o que é amor. Queridos, sabe por que você e eu somos tão valiosos? Não é porque nós somos uma pérola, não é porque nós somos um diamante. É porque alguém com muito mais capacidade do que eu e você soube pegar aquele material e agregar valor a ele. É o tratamento que eu e você passamos diariamente. O tratamento de Deus para com você é o que agrega valor a você. Não é porque você é um ex-bandido, um ex-traficante ou ex-qualquer outra coisa. Não se trata disso. Porque existem muitos ex-bandidos que até agora não entenderam o trabalho que Deus quer fazer. Mas todas as vezes que Deus opera no seu caráter e você fala, não, isso dói, mas vai assim mesmo.
Todas as vezes que Deus opera na sua moral, e você fala, não é possível, mas se eu arrancar daqui, eu não vou conseguir sustentar minha casa, se eu não assinar o documento X, se eu não for parceiro dos caras, assim, assim, assado, eu não vou conseguir ter moral, eu não consegui fazer, e Deus fala, moral não é isso, moral é o que eu tenho para te fazer em você. Todas as vezes que você consegue suportar isso, Deus agrega valor a você. Todas as vezes que você consegue suportar uma cobiça, todas as vezes que você consegue suportar um assédio de qualquer nível, Deus agrega valor a você. Quando eu trabalhava na medicina, eu via pessoas deitando na maca, e para mim, eu aprendi assim, que a pessoa que deitava era paciente. Seja homem, mulher, criança, adulto, são pacientes. Então, quando você teria que manipular um paciente, dependendo do tipo de problema, você respeitava, porque era um paciente. Se órgãos íntimos, se peças, partes íntimas de um corpo, ou não íntimas, você faz com respeito, por amor à sua profissão, procure fazer o melhor trabalho possível. Na teoria é assim. Mas a partir das 3 horas da manhã, em muitos hospitais que eu trabalhei, todo gato é pardo. Independe de se é paciente ou não. E eu olhei para o Espírito Santo e falei assim, como viver? Porque nem sempre o modelo que eu via era o que eu encontrava em casa. Nem sempre as expectativas que eu criava lá fora era a expectativa que eu encontrava em casa. E eu olhava para a cara da minha esposa e a voz que vinha na minha cabeça é, eu me consagro a ti em santidade, eu me consagro a ti em amor, eu me consagro a ti porque nós vivemos um processo de consagração por um propósito na nossa aliança. Então eu me consagro a ti em santidade, não por causa do desenho que você faz, mas pela revelação que eu carrego. E para encerrar eu quero contar um testemunho para vocês. No início da pandemia, bem no início, um casal de amigos meus que moram nos Estados Unidos, na Flórida, me mandou uma mensagem dizendo, nós vamos participar do casamento de fulano e ciclano, nós queríamos que você nos desse uma instrução sobre como ser padrinho, o que nós podemos fazer, falar. Eu falei, eu não sei, tudo bem, vamos conversar. A gente conversou. Mas aí entrou a pandemia, o casal que já estava tudo pronto, os contratos de buffet, salão de festa, começou a cancelar tudo, porque não podia, né? Nos Estados Unidos não podia. E eles fizeram uma cerimônia muito simples. Para falar a verdade, só os pais e os noivos. Ele trabalha, o marido chamado Caleb, trabalha junto com esse meu amigo. E ele foi pegar latas de tinta, ele subiu numa caminhonete, na caçamba de uma caminhonete, ele pegava latas de tinta de dentro da caminhonete, colocava na borda, o outro colaborador pegava e descarregava. E isso foi acontecendo. Quando o colaborador volta para pegar a próxima lata, o Caleb caiu da caminhonete. Ele caiu, bateu a cabeça, teve graves problemas. E esse mesmo amigo meu me ligou e falou assim, cara, pelo amor de Deus, me ajuda, sabe o fulano que eu tinha te falado do casamento, sofreu um acidente, está morto no hospital. Eu falei, morto? Ele falou, está em coma. Eu falei, mas como que foi? Ele discorreu a coisa, eu falei, nossa, mas que estranho, que esquisito. Mas tudo bem, vamos orar. Deus vai dar um jeito. Deixa eu me situar que a gente vai pensar e Deus vai dar um jeito. Nós começamos a orar, eu tive um tempo maior, melhor, e eu conversei com a esposa desse meu amigo, que é americana. E eu falei, olha, meu inglês não é bom, então vamos devagar, ou se alguém puder traduzir aí do seu lado, para mim vai me ajudar bastante. E ela disse o que estava acontecendo. É um casal novo, e a menina de 20 anos, ela era nova convertida. Então o que ela aprendeu? Que Deus é poderoso. E ela virou para mim na live e falou assim, você entende que Deus é poderoso? Aqui dentro de mim eu falava assim, entendeu? Eu entendo. Mas dada a gravidade da situação, é muito difícil eu concordar com você. Para mim, uma mente científica, eu vi. Você tem uma cópia do laudo? Ela me mandou no WhatsApp. Eu li.
Eu falei, uau, eu não sei o que fazer. Mas vamos nessa sua fé. Deus é poderoso. Ok? Tudo bem. Eu fui trabalhar, eu falei para Deus, eu trabalhava na estrada, eu fui atender uma fábrica longe, e durante a viagem eu fui falando para Deus, Deus, a partir do princípio que o Senhor ressuscitou um morto, que para minha mente é muito complexo, para esse caso aqui eu acho que é mais simples, porque ele basicamente não está tão morto assim. Eu de verdade, eu não consigo verbalizar uma oração para ti. Faz alguma coisa, dá sinal de alguma coisa. E eu quero falar com essa mulher de novo. Aí eu saí, eu liguei para o meu amigo, pelo WhatsApp, falei assim, põe ela para falar comigo. Marco, ela está no hospital, é o 2º dia de visita, assim que ela saiu, eu mando uma mensagem, e ela tenta conversar com você. Saiu ela e os pais do menino, do hospital. E ambos ligam o FaceTime. Ligam o FaceTime, eu abro lá, está um casal, que eu não conhecia o casal, e ela. Eu falei, agora complicou 3 vezes, porque é o casal que eu não conheço, e não tem ninguém ali para traduzir. Aí eu liguei, falei, espera um minutinho, eu liguei para o meu colega. Falei, cara, entra junto com a gente para você traduzir, porque complicou. Ele entrou e ela começou a falar assim, os médicos nos disseram que não existe a possibilidade dele sobreviver. E se caso isso acontecer, nós entendamos que ele não vai andar, ele não vai falar, ele não vai ter uma vida a não ser vegetativa. Aí aqui dentro eu falei, Deus, e aquele negócio de você fazer alguma coisa, como é que fica? Eu falei, tá bom. Eu vou conversar com você a respeito do seguinte. Você entende o propósito? Você entende o projeto? E os pais olhando. Os pais ali junto no carro. Você entende isso? Não, seja mais específico, por favor. Eu não acredito que Caleb nasceu, primeiro, com esse nome. Segundo, para não cumprir um propósito nessa terra. Se houve uma fatalidade, houve uma legalidade em algum lugar, ou uma causa em algum lugar, ou um requerimento em algum lugar, que fez com que acontecesse o que aconteceu. Mas eu quero que vocês 3, se posicionem diante disso. Que tipo de atitude você acha que Deus faria, cumpriria nesse momento? Para Deus, mais um morrer, algum problema? Não. Mas se ele viver, aí é legal, porque eu tenho mais um para cumprir o propósito e de alguma maneira revelar a minha presença na terra. É isso que eu creio, Nicole. Que ele, Caleb, pode fazer ou pode ser uma representação física de um Deus vivo na terra. O Deus que eu conheço, ele é um Deus de vida e não de morte. Você entende o que eu estou falando? Entendo. Então eu quero orar com você. Eu fiz a oração mais pentecostal da minha vida. Até eu estranhei com o Espírito Santo que estava dentro de mim. E amém. E periodicamente nós íamos conversando. E a Jenny, que é a esposa desse meu amigo, ele me mandava mensagem assim, Marco, o Caleb acordou. Eu falei, que legal, aqui dentro eu estava rasgando, porque era comigo o tratamento. Mais para frente, Marco, o Caleb está respirando sem aparelho. Eu falei, meu Deus, é aquele negócio que você está fazendo? Porque eu não sabia verbalizar. Anteontem, ela me mandou um vídeo do Caleb entrando junto com a sua esposa na tão sonhada e programada cerimônia de casamento. E eu liguei para ele. Que eu falei assim, cara, eu tinha tanta coisa contra a internet nesse quesito espiritual, porque essa coisa da igreja virtual era difícil de lidar com isso. Porque eu não conseguia, quantos cultos nós fizemos aqui em câmera, né, apóstolo? Eu, Felipe e a câmera. Falou, cara, eu prefiro pregar para 50 mil pessoas do que para esse aparelho aqui.
porque eu não sei o que está acontecendo do outro lado. Então a internet era um veículo esquisito. Mas, como eu disse no início, nós carregamos uma revelação que internacionalmente descreve a visão da profecia. Uma das nossas discípulas teve um sonho a respeito da Alemanha. E nós atuamos na Alemanha hoje. Eu não precisei ir na Alemanha. A Alemanha que veio até a gente. E nós vimos a atmosfera se abrir na casa de um alemão que mal fala o português. Nós vimos Deus agir de forma extraordinária. Você vai ser testado no voto que você fez, na promessa que você fez. Eu e a minha família vivemos isso. Não estou dizendo que é simples, mas eu estou dizendo que é muito, muito satisfatório. Eu brinco muito com isso, mas ninguém no planeta Terra me fez passar tanta raiva nessa vida igual a Vanesca. Mas também ninguém me fez amar tanto igual a Vanesca. Teve muitos momentos na minha vida que eu quis ir para qualquer lugar para mim era satisfatório. Mas aqui dentro eu falava assim, vai falar com ela. Vai conversar com ela. E nela eu encontrei o abrigo seguro. Nas orações dela eu encontrei paz. Porque eu e ela entendemos que nós somos responsáveis por um propósito. Deus nos chamou para um propósito. E ele está sendo feito. Ele está sendo cumprido gradativamente, pedrinha por pedrinha, mas nós estamos edificando. Não ajunteis tesouro nessa terra, porque é corruptível. Eu conheci pessoas que trocariam toda a sua fortuna pela paz que eu tenho. Fique de pé. Fique de pé. Eu quero que você curve a sua cabeça. Eu vou te fazer um convite, não agora, mas eu quero que você curve a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração primeiro. Espírito Santo, doce Espírito Santo, eu coloco a minha vida e a de todos nós aqui hoje esclarecida, Senhor Deus, e nítida aos teus olhos. Eu quero aqui revelar a Ti, Senhor Deus, e abrir o meu coração, Senhor Deus, diante da Tua presença, diante das redes sociais que nos ouvem, diante do alcance talvez ilimitado, Senhor Deus, que a internet pode nos possibilitar. Isso é uma dádiva do Senhor. Eu aprendi hoje que na época de Jesus, quando ele disse que o evangelho alcançaria todos os cantos da terra, na época dele não tinha o termo internet. Hoje é possível o teu evangelho alcançar todo o canto da terra. Espírito Santo, o Senhor tem nos usado e tem trabalhado, Senhor Deus, para trabalhar no coração de muitas pessoas e na vida de algumas pessoas. Que de alguma maneira, Espírito Santo, o Senhor possa hoje posicionar, Senhor Deus, essa pessoa no trabalho, no projeto e na proposta já estabelecida. Eu quero que o Senhor incomode de tal forma, Senhor Deus, que não haja necessidade de viver se não for por isso. Não haja necessidade de vida se não for por isso. Viver, Senhor Deus, em prol, Pai amado, de condições trabalhistas por salário. Viver, Senhor Deus, de forma material, Senhor Deus, não vale a pena viver. Deus, eu te falo como um pai de família, Senhor Deus, como um marido.
Viver para cumprir protocolos externos, Senhor Deus, não vale a pena viver. Deus, eu peço a Ti nesse momento, Senhor Deus, que o Senhor traga a memória dos Teus filhos aqui, principalmente os casados, os votos que fizeram no dia do casamento, porque isso prova a sua aliança, isso testa a sua aliança, isso literalmente põe em xeque o caráter tanto do marido quanto da esposa. Eu vivo isso diariamente, sei o quanto o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Espírito Santo, que o nosso evangelho, Pai, seja o evangelho prático, seja o evangelho claro, seja o evangelho simples, seja o evangelho baseado no amor, Senhor Deus, seja um evangelho baseado na santidade, porque a Tua palavra nos ensina que quem opera é o Senhor, quem transforma é o Senhor, é o Teu Espírito, Senhor Deus, que transforma. Não existe nada no homem o que o Senhor não possa curar, tratar ou trabalhar. E humildemente eu Te peço, Senhor Deus, agregue valor nos Teus filhos, Pai. Agregue valor nos Teus filhos, Pai. Que a humildade seja, Senhor Deus, o estrado dos pés dos Teus filhos. E que o Senhor progressivamente agregue valor, Pai amado. Agregue valor, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai amado. Eu vou Te fazer um pedido, querido. Que vocês possam se concentrar no que o Espírito Santo manifestou na vida de vocês hoje. Procure um lugar para você. Nós vamos entoar um louvor. E posicione-se. Posicione-se. Você vai ter um tempinho para orar por você. Se você quiser vir à frente, pode vir. Me conectou, salvo, me curou. Doce Espírito Santo. Ele me deu um destino. Doce Espírito Santo. Um pouco de vinho. Xerecotoroba choriandere calabaçá. Xereandere sore canterebas choriandere calavassoriandenas. Pois um anel. Xereto sori coroba soriandere casteraba chorianderas. Rico toroba soriandere canterebas xere calavassoriande. Choro cotoroba soriande canterebas. Xerecoto soriandere calavassorianderebas. Texerecorobassa. Terecoto soriande calavassoriandes. Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, eu Te convido a quebrar as suas barcas. Eu Te convido a se despedir dos seus pais. Eu Te convido a acreditar. Eu Te convido a acreditar na promessa. Ele é fiel e justo para cumprir as promessas. Ele é fiel e justo para cumprir as promessas. Deixe Deus agregar valor a você. Deixe Deus agregar valor a você. Deixe o Espírito Santo moldar o suficiente para que você obtenha valores do céu. O reconhecimento humano não é nada. O reconhecimento não é suficiente para aquilo que você precisa tampar ou cobrir. Eu dizer que é a verdade não significa que seja, mas o Espírito Santo em ti é diferente. A obra de Deus em ti é diferente. Ele tem um processo para mudar em você.
Entenda isso. Eu não tenho pra onde voltar. Deixe Deus agregar valor em você. Você, Deus. Deixe o Espírito Santo agregar valor em você. Você chama de sofrimento, mas não é tratamento. Eu não tenho e deixe o Espírito Santo tratar você. Só tenho você, Deus. Deixe o Espírito Santo tratar. Eu não tenho pra onde o Espírito. Xerecorossoriandere calabachurianderebas. Xerecotossoriandere calabassorianderes. Xiriandere corobassoriandere canterebas. Xiriandere corobassorianderebas. Doce Espírito Santo, é através de Ti. É através de Ti. É através de Ti. O Espírito Santo está me incomodando a respeito de reconciliação. Você que entendeu o que a palavra falou e quer de alguma maneira se reconciliar com a palavra de Deus, eu quero orar por você. Eu não, na verdade, todos nós queremos. Se você, casal, esposa, marido, filho, de alguma maneira entendeu o que foi dito a você, o Espírito Santo está te convidando a se reconciliar. Eu trocaria essa palavra por posicionar-se. A se posicionar na revelação que você carrega. O que Deus está dizendo é que você já entendeu o que Deus quer fazer na sua vida. Você só não toma a posição correta. É o seu momento. Eu quero orar por você. Entenda uma coisa: se você não tem a coragem de confessá-lo publicamente na minha frente, entenda que Ele não vai confessar você publicamente diante de Deus. Você já tem maturidade para entender isso. Você já tem sabedoria o suficiente para entender isso. Entenda isso. Entenda isso. Você que está em casa, se você entendeu o que a palavra disse com você, você que nos assiste fora do meu país, se você entendeu o que a palavra disse com você, chegou o momento de você se posicionar, para que a promessa se cumpra na sua vida, para que você seja trabalhado o suficiente, para que você possa agregar valor e ser uma vida de testemunho físico de um Deus presente nessa terra. Pare de procurar reconhecimento humano, porque o reconhecimento humano não atribui valor. Não atribui valor. O que Deus diz a seu respeito, isso atribui valor. Eu gostaria de orar por você. Espírito Santo, nós nos consagramos a Ti, Senhor Deus, em plenitude e em verdade. Alinha e posicione os Teus filhos, Senhor Deus. Que se hoje, Espírito Santo, talvez seja oportunidades restritas, que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Talvez publicamente o Senhor não esteja voltando para todos, mas para algumas pessoas o Senhor está voltando. Tenha misericórdia, Espírito Santo. Tenha misericórdia. Nós estamos vivendo uma fase que publicamente nós temos vergonha de te confessar, por incrível que pareça. E isso precisa acabar. Isso precisa acabar para mim e para diversas ou centenas de milhares de pessoas que ouviram e ouviram e ouviram
e não conseguem se posicionar diante da proposta que o Senhor tem colocado. Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Que a tua misericórdia possa nos cobrir, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu oro e te agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Tome o seu lugar. Graças e paz, igreja. Graças e paz, igreja. Você que consegue, depois desse atropelamento do Espírito Santo, me ouvir. Nós queremos dar um breve momento no culto de hoje para celebrarmos algo tão incrível. No dia de ontem, nós, como Igreja MIVIP, tivemos uma festa. Antes do culto, no período da tarde, nós tivemos um churrasco, como último culto de jovens aqui da nossa igreja, na qual a gente precisa honrar a vida das pessoas que ajudaram a tornar esse dia tão especial. O irmão Hélio, que foi um grande churrasqueiro, a vida do Flávio, a Renata, que nos ajudou, Flávio, Renata, todos, a Thaís, o Rodrigo, que estava conosco, a Eli, o Reinaldo, porque nós celebramos ontem algo muito incrível, obedecendo, como nós ouvimos hoje à noite, a palavra de Deus, obedecendo a grande comissão nos dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, de fazermos discípulos de todas as tribos, todas as línguas. Aqui estamos nós no interior de São Paulo, cumprindo essa missão, e Jesus nos disse que nós deveríamos ir batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu tenho na minha mão, eu não sei se eu chamo carta de óbito, ou se eu chamo certidão de nascimento, mas algumas pessoas tomaram esse passo publicamente de confessar a sua fé em Jesus Cristo, na sua ressurreição, e eu gostaria de que toda a igreja recebesse com muitas palmas nossos irmãos e irmãs que acabaram de entrar na família de Jesus. E eu quero que você dê uma salva de palmas e grito de alegria pela vida da Bárbara Sabrina Gomes. Vem aqui, por favor, sobe aqui em cima. Essa nossa irmã na fé. Um presente para você, minha querida. Vou pedir para você ficar aqui em cima, tá bom? Espera só um pouquinho. Quero que vocês também recebam com muita palma, muita alegria, nosso irmão Mateus de Paula. Esse certificado tão especial, fica aqui, viu, irmão? Fica aqui, por favor. Quero também chamar aqui na frente nosso irmão Vinícius Nicolau Martins dos Santos. Aqui para você, irmão, pedi para você ficar aqui também. E por último, nós temos uma irmã que não está aqui conosco, mas eu sei que está conosco em espírito. Eu quero que vocês dêem uma salva de palma para Lana Rebeca da Silva. Um abraço, Lana, isso aqui é seu. E você que está pensando em se envolver com Jesus, saiba que envolver-se com Jesus significa você ser restaurado, principalmente no quesito família. Pastor Marco, que acabou de ministrar vocês, abençoou tanto a minha vida de casado junto com a Jéssica. E é muito engraçado, eu estava pensando a respeito da Lana, todos que conhecem a Jaque, a Vera. A Vera participou junto dos meus pais no casamento deles, eu vi o vídeo, a Jaquezinha pequenininha correndo, nem sabendo que desse casamento viria o filho, que sepultaria a filha dela, né? Mas assim como Jesus disse para Nicodemos que é impossível que você entre no reino do céu sem que você nasça de novo.
E nós cremos que o batismo, pela fé, significa sermos sepultados na morte de Jesus na cruz por nós. E pelo Espírito de Deus, que também ressuscitou Jesus, eles foram ressuscitados para uma nova vida. Então eu quero que toda a igreja se coloque de pé. E eu quero que você olhe para essas 3 pessoas aqui na frente. Eu quero que você tenha em mente a Lana, que está junto conosco através da nossa igreja online. Eu quero que você estenda a sua mão. E nós, como família, eu quero que você ore agora para essas pessoas que estão conosco, que são nossa família. Quero que você estenda a sua mão e comece a profetizar sobre a vida deles. Profetize bênção, profetize a presença do Espírito Santo. Senhor Jesus, nós oramos pela vida de cada um que está aqui, Pai. Pela vida, Senhor, dos nossos irmãos e das nossas irmãs, Senhor, que foram sepultadas no batismo, e nós oramos que eles sejam abençoados, Deus. Que eles venham receber toda, Senhor, toda a bênção, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Como nós ouvimos hoje à noite, que eles venham ser, Deus, viver o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um. Nós nos comprometemos a sermos família com eles. Nós nos comprometemos a estar do lado deles quando eles chorarem. Estarmos com eles nos momentos de alegria, Pai. Nós nos comprometemos como família a ensiná-los o caminho de Jesus, através das nossas vitórias e também através dos nossos erros, pela sua graça, Jesus. Nós oramos para que eles venham viver experiências com o Senhor. Que a vida deles contigo, Pai, assim como da Lana, não seja uma vida de teoria, mas seja uma vida, Senhor, de experiências com a sua graça, com o teu Santo Espírito, com a palavra de Deus e também com o teu corpo aqui na terra, que é a igreja, que somos nós, família e povo de Deus. E nós recebemos esses irmãos, essa irmã e a vida da Lana na família de Jesus, o qual é o cabeça de todos nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Dê uma salva de palmas pela vida desses irmãos. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Então eu quero que, se você puder, não saia daqui sem parabenizá-los, que tomaram essa decisão tão linda, tão maravilhosa, e que eles venham sempre estar conosco em família. Amém? Pastor? Amém? Eu quero orar para a gente poder ir para casa. Estenda a sua mão para cima, para o alto. Pai, obrigado. Obrigado de verdade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor te dê paz. 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 Que a graça do Senhor nosso Jesus Cristo te acompanhe. E literalmente o consolo do Espírito Santo seja com todos nós, para a honra, glória e louvor do nosso Deus eterno. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado. Deus os abençoe. Amém. Amém. Obrigado.